Olha, com alegria nós estamos aqui iniciando o programa Andando com Cristo neste dia e começando também o nosso novo ano. Nós temos a confiança na graça, na companhia, na misericórdia do nosso Deus. E como é bom também poder chegar até você, a sua casa, a sua família, podendo transmitir aqui a palavra de Deus e levar este programa que proclama a palavra de Deus para a família, a palavra de Deus para o jovem, para o adolescente, o adulto, o idoso. E é bom chegar até você com esta programação. A TV Grandourados agradece sempre a sua audiência aqui. E neste início de programa eu quero também deixar aqui um convite para você. Sempre às 19 horas, a nossa igreja, todos os domingos, tem o momento do culto e você precisa levar a sua família à igreja para cultuar a Deus, para ouvir a palavra de Deus e para uma caminhada com Deus, tá bom? E hoje eu quero falar sobre os desafios que nós temos para este ano de 2016. Não saia daí, nós voltamos com a meditação da palavra do nosso Deus após o intervalo. Eletrocar Centro Automotivo, uma empresa que possui profissionais especializados e altamente treinados para cuidar do seu veículo. A Eletrocar trabalha com mecânica em geral, autoelétrica, injeção eletrônica, carburação e ignição, e a Eletrocar possui uma loja de autopeças para todas as marcas e modelos, baterias com garantia e durabilidade, troca de óleo com as melhores marcas do mercado. E se você vai viajar, fale com o amigo Clorival e deixe o seu veículo nas mãos de quem entende do assunto. Eletrocar, Rua dos Missionários, número 784, em Dourados. Mais informações, 3422-7507. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Douraseg, administradora e corretora de seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Fale com quem entende do assunto. Douraseg, administradora e corretora de seguros. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3422-6363. Instituto Cardiovascular de Dourados. Tecnologia e equipamentos modernos para realização de exames. Ecocardiograma, Doppler de carótidas e membros, eletrocardiograma, Holter 24 horas, teste ergométrico e mapeamento ambulatorial de pressão arterial. Tudo acompanhado e monitorado por uma equipe altamente treinada e especializada, garantindo aos seus pacientes resultados precisos em seus diagnósticos. Instituto Cardiovascular de Dourados, Rua Major Capilé, 1592, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3021 1135. Olha, nós vamos continuar aqui o programa Andando com Cristo, vamos ler a palavra do nosso Deus. Eu quero ler para você o texto de Gênesis, no capítulo 17, os versos de 1 a 8, quando Deus encontra-se com Abraão e dá orientações a Abraão e muda o nome de Abraão. Diz assim a palavra do nosso Deus: quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abrão rosto em terra e Deus lhe falou, dizendo: quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações.
Abrão já não será o seu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente. De ti farei nações, e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua, para ser o teu Deus e o Deus da tua descendência. Dar-te-ei a ti e a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em possessão perpétua, e serei o teu Deus. Esse texto é por demais desafiador para nós neste início de ano. Nós estamos aí iniciando um novo ano, 2016, e nós temos encontrado grandes desafios neste tempo no nosso país. Você sabe perfeitamente que nós não encerramos bem o ano de 2015, a nível de país, a nível de nação. O ano de 2015, se você fizer uma retrospectiva na sua mente, você vai lembrar que as palavras mais faladas nos noticiários do nosso país não são palavras animadoras. Eram sempre déficit de conta pública, impeachment, renúncia, prisão de autoridades do governo e, enfim, sempre falando de terrorismo, de refugiados, falando de lama, falando de tanta coisa, de ações da Polícia Federal para todo lado. Então, nós não encerramos bem o ano de 2015 e, principalmente, quando ficou para 2016 grandes resquícios do ano de 2015. Por exemplo, a possibilidade de impeachment do presidente da República, a questão de processo contra o presidente da Câmara. E isto gera instabilidade, troca de ministro, instabilidade no governo, instabilidade na sociedade, instabilidade no nosso país. De forma que não encerramos bem o ano de 2015. E entramos agora no ano de 2016, um ano de muitas incertezas na economia, no trabalho, na vida pública do nosso país. Enfim, é um ano de incerteza, é um tempo de incerteza. Este texto que nós lemos fala de um tempo de incertezas também na vida de Abraão. E Abrão, como era então o seu nome, Deus havia chamado este homem da casa dos seus pais, da terra de seus pais. Ele estava em Padã Arã, e Deus chama Abraão e fala assim: Abraão, eu farei uma aliança contigo, eu vou multiplicar a sua descendência, eu estarei contigo. Passados uns tempos, Abraão começa a perguntar no seu coração: será que Deus esqueceu das suas promessas? Como que eu vou lidar agora, estando longe da minha família, longe da minha casa paterna, numa terra estranha, onde eu sou peregrino, não é minha terra. Aqui eu sou peregrino, eu sou forasteiro, eu ando aqui pelo favor dos outros, uma hora cai numa cilada, outra hora na outra, enfim. Como que eu vou sobreviver nesta terra? Foi um tempo de incertezas também na vida do nosso patriarca da fé, porque Abraão é o pai da fé, é o patriarca de todo crente nas promessas de Deus e de todo aquele que tem com Deus uma aliança. Esta aliança não é Abraão, o principal personagem dela, mas é Cristo, mas é de Abraão que vem a aliança da graça de Deus conosco. Abraão estava vivendo um tempo de incertezas, e de repente então Deus aparece a Abraão e ensina a Abraão como vencer as incertezas da vida. E é sobre isso que eu quero falar com você neste nosso programa de hoje. Como vencer as incertezas deste mundo. Não é por causa da crise, este mundo é um mundo de muitas incertezas. Incerteza na família, incerteza na profissão, incerteza nos negócios, incerteza para todos os lados, na saúde, enfim.
Como nós podemos lidar com as incertezas desta nossa peregrinação sobre a face da terra? Deus chama Abraão e, para orientá-lo em lidar com esse assunto, Deus diz para ele assim: Abraão, para você vencer as incertezas, para você ficar com o seu coração seguro, eu vou te dar alguns conselhos. O primeiro conselho: anda na minha presença e ser perfeito. Meu querido telespectador, este conselho que Deus deu a Abraão foi por demais fortalecedor para a alma do patriarca. Muitas das vezes nós queremos saber também o amanhã. Ó Deus, como será o amanhã? O que vai ser de mim amanhã? Da minha saúde, da minha velhice, dos meus filhos, dos meus netos? Como será o amanhã? Como será o amanhã na minha empresa, no meu trabalho, no meu emprego? Como será o amanhã na minha cidade? Como será Dourados daqui a mais 80 anos, porque acabou de fazer 80? A nossa peregrinação é uma peregrinação de muitas incertezas. Pessoas que têm incertezas no casamento, em tantas outras partes da vida. O que Deus fala com Abraão ali serve para nós hoje. É como se ele olhasse para você nas suas incertezas e dissesse o seguinte: meu filho, anda na minha presença e ser perfeito. Antes de Deus dizer a Abraão, anda na minha presença, Deus diz a Abraão assim: Abraão, ou Abrão, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Essa expressão, Deus Todo-Poderoso, Jeová, no sentido El Shaddai, aquele que é todo-poderoso, aquele que governa sobre todas as coisas, aquele que criou todo o universo e tem o governo de todo o universo. Todo este mundo está nas mãos de um Deus todo-poderoso. Abraão precisava de saber que o Deus que falava com ele, que ele falava com Deus, era o Deus todo-poderoso. Às vezes você adora um ídolo que não é o Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. Às vezes você adora a si mesmo, o seu próprio ventre, e você sabe que não é o Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, o El Shaddai, aquele que governa sobre todas as coisas. O Deus Todo-Poderoso aparece para Abraão e diz assim: Abraão, anda na minha presença. Abraão, na sua peregrinação, aprendeu a andar com Deus. Anda na minha presença quer dizer o seguinte: faça a minha vontade, anda na minha presença, anda comigo. O amanhã pertence a mim. Amanhã eu te falo o que você tem que fazer amanhã. E este é o conceito bíblico mais amplo da nossa confiança em um Deus todo-poderoso. Anda na minha presença. Na oração do Pai Nosso, Jesus ensina os seus discípulos a orarem e a dizer assim: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. É como Deus dizer para você o seguinte: anda na minha presença, eu vou te sustentar hoje. Amanhã é um novo dia. Você andando na minha presença, eu vou te sustentar amanhã. Depois de amanhã é um outro dia. Anda na minha presença e ser perfeito, e eu vou te sustentar depois de amanhã. E Abraão aprendeu a andar na presença do Senhor. Dia a dia, Deus manifestava para Abraão qual seria o próximo passo da sua jornada, qual seria a próxima tarefa da sua jornada. Tudo que Abraão precisava de saber era isso: anda na minha presença. Meu querido ouvinte, se você anda na presença do Senhor, você não tem que temer as crises, você não tem que temer o mal. A palavra de Deus diz assim: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem altura, nem poder, nem profundidade, nada poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus para convosco.
Tudo que você precisa de saber e tudo que você precisa de fazer é aquietar o seu coração e andar na presença do Senhor. O Deus Todo-Poderoso fala para Abraão: anda na minha presença. E quando você lê a história de Abraão, a partir de Gênesis capítulo 12, você encontra a história de Abraão e a história dos patriarcas até o final de Gênesis. É um tempo que diversas vezes Deus falou para os seus patriarcas, ou para os patriarcas: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença. Meu caro telespectador, se você está na presença de um Deus Todo-Poderoso, debaixo da proteção e dos cuidados de um Deus Todo-Poderoso, as nossas incertezas se vão. É como aquele filho que dá a mão ao pai e acaba o medo. É como aquele filho que está perdido e com pouco enxerga o pai e a mãe. Ele corre ao encontro dos pais, abraça e sente-se seguro, porque agora está na presença do Pai. A única coisa que você precisa de saber para este ano é se você está na presença do Deus Todo-Poderoso. Nós vamos para um intervalo e voltamos para darmos continuidade nesta meditação da palavra do nosso Deus. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Aos domingos às 9 horas, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto de louvor e adoração com pregação fiel da Palavra de Deus. Aos sábados, às 19 horas e 30 minutos, culto jovem. E todas as quartas, às 19h30, curso bíblico, uma visão panorâmica da Bíblia, livro por livro. Venha e traga toda a sua família. Avenida Marcelino Pires, 2233, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3421-0381. Igreja Presbiteriana de Dourados, há 62 anos cuidando da família cristã e proclamando salvação em Jesus Cristo. Receba seus amigos, familiares e convidados com muito estilo e bom gosto. Requinte Festas e Eventos, que possui modernas instalações, ambientes climatizados com total conforto para você realizar a festa de seus sonhos. O Requinte Festas e Eventos oferece sua estrutura para festas, casamentos, aniversários, formaturas e eventos corporativos. Temos berçário climatizado com berços e cadeira para amamentação. Possuímos sala VIP, onde você pode marcar reuniões com as empresas envolvidas em seu evento, podendo ser usada também como camarim. Requinte Festas e Eventos, Rua Mário Feitosa Rodrigues, número 860, Jardim Flórida, Dourados. Mais informações 9971-1997. Requinte Festas e Eventos, transformando seus sonhos em realidade. Marcas famosas de lubrificantes. Há 38 anos atendendo Dourados, uma loja especializada em troca de óleo com as melhores e mais conceituadas marcas de lubrificantes do mercado. Temos uma equipe treinada e preparada, trabalhando com amor e dedicação para garantir a total satisfação de nossos clientes. Também trabalhamos com escapamentos. Marcas famosas de lubrificantes. Avenida Marcelino Pires, 517 em Dourados. Mais informações nos telefones 3902-2100 ou 8112-7929.
Olha, nós voltamos aqui no outro bloco, seguindo aqui o programa Andando com Cristo. É bom ter a sua companhia aqui conosco nesta programação. Esse programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados em parceria com a TV Gran Dourados. Olha, nós estamos contemplando aqui a vida de Abraão e como vencer as incertezas deste novo ano. Então Deus diz a Abraão: Abraão, anda na minha presença. A segurança da nossa alma está quando nós estamos na presença, na companhia do nosso Deus. Mas Abraão continua sendo instruído por Deus. Além de Deus dizer a Abraão, anda na minha presença, Deus diz também a Abraão, guarda a minha aliança. Não basta pensar assim, eu estou andando na presença de Deus. Não, guarda a minha aliança. Meu querido telespectador, o relacionamento com Deus não é um relacionamento solto. Nem os relacionamentos humanos são relacionamentos soltos. Eu tenho aqui esta aliança porque eu sou casado, eu tenho uma esposa. E eu tenho um comprometimento com ela. Eu tenho uma aliança com ela. Deus chamou Abraão e fez aliança com Abraão. E ao mesmo tempo que Deus diz, Abraão, anda na minha presença, ele falou assim, guarda a minha aliança. Aliança entre mim e ti e a tua descendência, uma aliança perpétua, onde Abraão deveria confiar em Deus, tinha os termos da aliança que Abraão deveria guardar, e tinha os termos da aliança da fidelidade de Deus. A fidelidade de Deus e a obediência de Abraão eram termos desta aliança. Então, o que dá segurança à nossa vida sobre a face da terra? Você andar na presença de Deus e você guardar a aliança com o Senhor. Um dia Deus chamou Abraão e falou assim, Abraão, sai da tua terra, no meio da tua parentela, da casa de teus pais, e vai para uma terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação. Farei uma aliança contigo. E Abraão foi, e Deus fez uma aliança com Abraão. Essa aliança resultou na circuncisão, era o sinal da aliança. Todo filho homem, nascido da descendência de Abraão, no 8º dia de vida, ele era circuncidado, era colocado sobre ele o sinal daquela aliança de Deus com Abraão. Essa aliança deveria ser atendida e obedecida por Abraão, e Deus era o Deus fiel desta aliança. A promessa de Deus e o cuidado de Deus com Abraão dentro desta aliança é que Deus guardaria Abraão. Abraão deveria agora andar nessa aliança com o Senhor, andar em obediência ao Senhor. É por isso que ele diz, anda na minha presença e ser perfeito. Agora ele fala assim, guarda a minha aliança. Abraão não podia fazer aliança com outros deuses daquela terra. Abraão não podia adorar outros deuses, ídolos, imagens. Abraão não podia se curvar diante deles, não podia sacrificar seus filhos, aqueles deuses pagãos daquela terra, porque Abraão tinha com Deus uma aliança. Deus era fiel àquela aliança com Abraão e Abraão deveria ser obediente e guardar esta aliança para com o Senhor. É claro que Abraão, em muitos momentos, ele não foi fiel àquela aliança com o Senhor, mas Deus continuou fiel. Era aliança da graça, não era aliança das obras. Mesmo quando Abraão era infiel, Deus continuava fiel. Assim também é conosco. Esta aliança que Deus fez com Abraão, ela resultou na pessoa de Jesus Cristo, o nosso Salvador. E Jesus nos chama para uma aliança com Ele, e quando Ele vai instituir o sacramento da ceia, Ele mesmo diz, este é o sangue da nova aliança, este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Façam isto em memória de mim. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, Jesus disse. Nós temos com Deus uma aliança. Essa aliança foi selada em Cristo e Cristo cumpriu todos os termos desta aliança, para que nós hoje, crendo nele, possamos ter a salvação e a vida eterna, mas também é necessário guardarmos esta aliança.
Sabe como que nós podemos viver seguros aqui nesta terra, sem medo do 2016, das perspectivas para o ano, sem medo do amanhã, sem medo da morte, andando na aliança com Deus e guardando esta aliança com Deus. Então, o mesmo Deus que disse a Abraão, anda na minha presença, ele também disse para Abraão, guarda a minha aliança. E é nesta aliança, guardando esta aliança e andando numa aliança com Deus, não solto na incredulidade, mas comprometidos com Deus e tendo com Ele uma aliança. Esta aliança, no contexto do Novo Testamento, para aquele que viveu longe de Deus, ela é selada agora numa profissão de fé, num batismo. Jesus diz, arrependei-vos que está próximo o reino dos céus. E a mensagem dos apóstolos era aquele, arrependei-vos dos seus pecados e crede em Jesus como seu Salvador, para que sejam batizados e possam entrar numa aliança com Deus. Pelo batismo, nós entramos numa aliança com Deus. Pelo batismo, nós apresentamos os nossos filhos diante do Senhor e colocamos sobre eles um sinal da aliança que nós, como pais crentes, temos com Deus. Esse é o sentido do batismo, tanto da criança quanto do adulto. A criança, que é recolhida num lar temente a Deus, que tem com Deus uma aliança, ela é recebida pelo batismo como membro menor da igreja, é colocada sobre ela o sinal da aliança com Deus, que é o batismo, como no Antigo Testamento a circuncisão era feita no 8º dia de vida, as nossas crianças também são batizadas. Mas aquele que viveu fora da aliança com Deus e se converteu depois de adulto, primeiro ele tem que professar a fé no Deus de Abraão, como lá no Antigo Testamento. Primeiro ele tem que confessar a fé em Cristo e professar um arrependimento dos seus pecados, para depois ele ser batizado, receber o sinal da aliança com Deus e entrar numa aliança com Deus. Anda na minha presença, guarda a minha aliança. Além disso, Deus fala mais com Abraão. Além de andar na presença dele, guardar a aliança, ele diz assim para Abraão, Abraão, confia nas minhas promessas. Deus então mudou o nome de Abrão para Abraão. A palavra quer dizer pai de numerosa nação, pai de muitas nações, ou de nação numerosa. Agora Deus diz para Abraão, nesse tempo de incerteza, para que o seu coração esteja seguro para viver neste mundo, você precisa de confiar nas minhas promessas. E Deus fez várias promessas a Abraão, mas uma delas é que ele haveria de dar a Abraão um filho. E nós, lendo a história bíblica, vamos deparar Deus dando a Abraão o filho Isaque. Abraão tinha 100 anos quando gerou Isaque e Sara tinha 99, mas Deus não esqueceu da sua promessa. E Deus é aquele que cerra a madre ou que abre a madre para que as mulheres possam conceber e dar à luz a filhos. Sara era muito velhinha e mesmo assim ela deu à luz a Isaque, era o filho da promessa. Abraão creu em Deus e isto lhe foi imputado para a justiça. E Abraão foi aprendendo a andar dentro das promessas de Deus e debaixo das promessas de Deus, sem vacilar na sua confiança. Embora quando ele concebeu Ismael com a escrava Agar, ele vacilou na sua confiança em Deus, mas Deus foi ensinando Abraão a andar debaixo das suas promessas. Talvez você que me assiste já vacilou na sua aliança com Deus, já foi desobediente, transgressor, já pecou contra Deus. E nós pecamos contra Deus. A aliança de Deus não é rompida porque ela é feita em Cristo Jesus e nós a recebemos pela graça de Deus. Se fosse uma aliança de obras, nós já estávamos fora desta aliança. Mas é uma aliança graciosa,
onde Deus nos chama de volta, perdoa o nosso pecado e nos chama para um concerto de vida com Ele e para andar dentro desta aliança com Ele, mas principalmente para confiar nas suas promessas. Abraão foi aprendendo a confiar nas promessas de Deus. Ele não viu todas estas promessas serem executadas na sua descendência. Depois Abraão gerou Isaque. Obviamente Abraão viveu 175 anos, ele viveu mais 75 anos depois que gerou Isaque. Abraão viu a sua descendência e ele viu muitas dessas promessas de Deus sendo cumpridas. Obviamente essa promessa era muito além, porque ela atinge até nós hoje. Abraão jamais poderia ver toda a promessa de Deus sendo cumprida na vida dele, mas ele aprendeu que andar confiante nas promessas de Deus era andar na companhia de Deus, era andar em comunhão com Deus. Então, em tempos de incerteza, nós também precisamos de aprender estes critérios da palavra de Deus. Primeiro, o Deus Todo-Poderoso diz a Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. Quem anda com Deus não tem que temer o mal. Depois Deus fala para Abraão: guarda a minha aliança. Quem guarda aliança com o Senhor e tem com Deus uma aliança, esta aliança que foi lacrada na morte de Cristo na cruz do Calvário e confirmada na ressurreição de Jesus Cristo, não precisa temer o mal. Quem anda nesta aliança com o Senhor. E depois Deus diz a Abraão: confia nas minhas promessas. Quem confia nas promessas de Deus sabe que Ele é o Deus do órfão e da viúva, sabe que pode seu pai e sua mãe te desamparar, que Deus não te desamparará, sabe que ainda que um exército se acampe contra nós e estourar contra nós a guerra, a nossa confiança está no Senhor, é Ele quem nos guarda, é Ele quem cuida de nós. Sabe que nem a morte nem a vida pode separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E sabe também que, como disse Davi, eu já fui moço e agora sou velho, nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência a mendigar o pão. Anda na presença de Deus, guarda a aliança que você tem com o Senhor, e se você não tem, você precisa de entrar numa aliança com Deus. Esta aliança é através de Jesus Cristo. E confie nas promessas de Deus. O Deus que fez a promessa é um Deus fiel. Que Deus te abençoe. Nós vamos para o intervalo e retornamos para encerrar este programa. Farmavida, há 19 anos formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Tudo monitorado e testado em laboratório analítico farmacêutico. Os seus produtos possuem padrões rígidos sanitários e têm compromisso com o meio ambiente. Farmavida, Rua Hildabergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Mais informações: 3422-2859. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Livraria da Bíblia, onde você encontra todas as novidades em artigos evangélicos, como CDs, DVDs originais, Bíblias de vários tamanhos e modelos, artigos para presentear em todas as ocasiões. Não percam as promoções de livros e Bíblias com preços especiais. Livraria da Bíblia, Rua Rael Bonfacker, 2952, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3427-0379. A Livraria da Bíblia atende de segunda a sábado, das 8 às 18 horas. Livraria da Bíblia.
Voltamos aqui no último bloco para completar o programa Andando com Cristo. Deus termina esse diálogo com Abraão dizendo: serei o seu Deus. Quem tem o Deus de Jacó, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac como refúgio, não tem de que se envergonhar, não tem o que temer. Nós vamos orar por você e pela sua família e orar para que Deus nos dê um ano abençoado. Esta semana é a Semana Mundial de Oração. Estamos orando pedindo a Deus que dê um ano abençoado para a nossa nação, o Brasil, para nosso estado, Mato Grosso do Sul, para a nossa cidade de Dourados, para as nossas famílias. Se você quiser orar conosco, todos os dias às 19h30, nós estamos orando ali na igreja. Senhor, muito obrigado por este momento de estudar aqui a Tua Palavra. Obrigado porque o Senhor é o nosso Deus. Não temos outro além de Ti. E também não há outro além de Ti. O Senhor é o único Deus vivo e verdadeiro. Aquele que subsiste em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aquele que nos ama, que nos criou a sua imagem e semelhança, que nos ama, que quer ter conosco um relacionamento, que nos chama para andar na Tua presença, para guardar a Tua aliança e para confiar nas Tuas promessas. Ó Deus, abençoe os nossos telespectadores nesta hora. Abençoe o nosso país. Oramos por este ano de 2016. Este ano de incerteza seja também um ano de grandes vitórias no nosso país.